Hulk lesionado, Cuca irresponsável e tudo sobre o jogo de ontem do Atlético contra a equipe do Cruzeiro. O meu nome é Caio, seja muito bem-vindo ao canal Apaixonados pelo Galo. A partir deste instante, eu vou trazer para você as últimas informações do nosso galão querido. Mas antes, eu gostaria de poder contar com o seu like, com o seu compartilhamento, que é muito importante, e a sua opinião também. Deixe nos comentários, eu gosto sempre de ler a opinião, da massa atleticana, beleza? Sem mais delongas, vídeo direto ao ponto aqui para bater um papo com vocês sobre o nosso Clube Atlético Mineiro. Vamos começar falando aqui do jogo de ontem, o clássico entre Atlético e Cruzeiro, Galo versus Raposa. O Galo empatou, né, com o Cruzeiro ontem no Mineirão, mando deles, né, do nosso ex-rival. E o Atlético não fez um jogo produtivo, não fez um ótimo jogo, né? Fez um jogo ali pro gasto para conseguir realmente o empate. Muitos estão falando que o Atlético foi amassado pelo Cruzeiro, que o Atlético mereceu sair com uma goleada, né? Mereceu sofrer uma goleada ontem no Clássico. Eu vi um jogo bem diferente, eu vi o Cruzeiro com bastante posse de bola, mas não vi o Cruzeiro também com esse volume todo, transformar esse volume todo de jogo que teve em grandes chances, né? O Cruzeiro teve ali no máximo 2 ou 3 boas chances para poder fazer o seu gol, e o Atlético também teve 2 chances interessantes, né? Não vou dizer chance clara de gol, mas 2 chances que poderiam também ter saído gols a favor do Galo, né? Uma com o Rony ainda no primeiro tempo e uma no segundo tempo, já no finalzinho, com o Júnior Santos, que o Cássio saiu fechando muito bem o ângulo, é verdade, né? Mas se ele capricha um pouquinho ali, às vezes rola a bola pro meio da área, talvez o Atlético poderia ter saído vencedor nesse clássico. Eu não vi esse jogo que muitos estão falando, que o Cruzeiro teve 500 chances de gol, amassou o Atlético, que não sei o que, não vi isso. Eu vi uma posse de bola do Cruzeiro em quase todo o jogo, é uma posse de bola maior, né, bem maior do que a do Atlético. O domínio das ações, sim, o time do Cruzeiro teve o domínio ali sobre a equipe do Atlético, mas não traduziu isso aí em chances claras de gols. Queria saber a sua opinião sobre isso nos comentários. Outro ponto a se destacar é o Lianco. O Lianco gosto muito, quando chegou ano passado, eu inclusive fiz um vídeo analisando como o Lianco jogava, já conhecia o atleta, né? Frisei, né? Ressaltei bastante aqui para vocês que era um baita de um zagueiro, e é um baita de um zagueiro, dos melhores do Brasil, na minha opinião. Só que o que acontece? O Lianco, ele tá começando a enfeitar bastante as jogadas, né? Teve uma jogada, acho que ainda no primeiro tempo, ele passou no meio de 2 jogadores do Cruzeiro, né? Não precisava daquilo. Caso ele perdesse a bola ali, ia sobrar só o Júnior Alonso contra 2 ou 3 atletas ali do Cruzeiro, e provavelmente seria gol pro lado de lá, né? Então o Lianco tem que, mais uma vez tomou um amarelo bobo ali por tentar enfeitar uma jogada, dar um toque a mais ali, né? Tomamos o gol contra o Fluminense, uma displicência dele, uma saída de bola totalmente bizarra, que ele, né, deu tipo um balãozinho, né? Tentou dar uma cavadinha na bola para a bola chegar até o Natanael, sendo que aquela bola teria que ser espanada ou então de repente tocada para a lateral, enfim. O importante é sair, né, da área em primeiro momento, né, eliminar o perigo, que o adversário possa criar a defesa do Atlético, para depois você tentar sair jogando, para depois você tentar armar uma jogada de ataque. Então, o Lianco é muito bom zagueiro, para mim o melhor zagueiro do Atlético hoje, né, um dos melhores do Brasil, mas precisa estar bastante atento nessa questão, porque em várias situações, vários lances, estamos arriscando tomar gol e arriscando ficar com um jogador a menos na maioria dos jogos quando o Lianco está em campo. Então, pôr a cabeça no lugar, porque ele é um baita de um zagueiro. Deixa a sua opinião também nos comentários. Vamos falar agora sobre a questão do Cuca. Cuca, que é um treinador assim, o maior da história do Atlético, o maior do futebol brasileiro, sem dúvidas, né? E o Cuca, para mim, errou, né, em uma situação. Eu vou separar em 2 pontos aqui para que vocês entendam a minha opinião de fato. O primeiro ponto é que
Eu no lugar do Cuca, faria a mesma coisa. Colocaria o Arana, né? Colocaria o Alan Franco, né? O próprio Gabriel Menino. Eu faria mais ou menos a mesma situação. Então, eu não estou falando que realmente eu faria diferente, né? Muita gente critica falando, se eu tivesse lá. Não, eu provavelmente faria a mesma coisa. O Atlético estava precisando ter um time forte para poder encarar o Cruzeiro, que, querendo ou não, um dos melhores times, um dos times mais encaixados hoje, né, nesse início de campeonato brasileiro. Não é à toa que está ali no G4, está no bolo dos 4 primeiros colocados, não é verdade? Então, eu, né, talvez colocaria o Arana também e tudo mais. Mas ele foi irresponsável, né, principalmente quando ele fala que pressionou o DM, né, pediu ao departamento médico do Atlético que liberasse esses atletas, né, para eles poderem trabalhar ali durante a semana para poder chegar inteiros, entre aspas, no clássico, né? Então eu acho que foi uma atitude irresponsável do Cuca, né? Ponto. Aí tem esses 2 pontos. Eu achei uma atitude irresponsável, ponto. A outra questão é, eu provavelmente faria a mesma coisa. Então, eu seria irresponsável, né? É que dá para vocês me entenderem. Eu não posso vir aqui e defender o Cuca, né? Colocar o Arana para estourar de novo, né? Por mais que eu creio que a lesão não voltou a acontecer com a mesma gravidade ou pior, graças a Deus, né? Porque ele sentiu ali um incômodo, já pediu para sair, deve ser inclusive orientação médica também, né? Mas é bastante irresponsável, cara. A gente poderia perder o Arana por mais partidas, por mais meses, né? Poderíamos estar hoje falando aqui de o Arana perder quase o restante da temporada, né? Tomara que realmente não tenha sido nada de grave assim, né? Demos sorte que o Alan Franco não sentiu novamente, né? E a última vez que o Cuca fez isso, colocou o Júnior Santos para jogar sem um condicionamento ideal. Ele se machucou por 2 vezes. O próprio Hulk voltou, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Se lesionou novamente. O Alan Franco, enfim, é uma recorrência de lesões no Atlético. E eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Porque os médicos estão liberando os jogadores antes do prazo, né, estipulado para recuperação, ou até liberam no prazo que foi estipulado inicialmente, mas sabem que o jogador ainda não está 100% e liberam ele para jogar, né? Isso para mim é de uma irresponsabilidade impressionante. Então eu acho que o Atlético precisa rever essas questões. O Atlético está trabalhando errado em várias outras situações também, em várias outras frentes. O Atlético está trabalhou errado em contratações, não preencheu as lacunas das saídas que teve, né, ainda. Não temos um camisa 10, não temos um primeiro volante bem marcador mesmo, não temos um ponta quebra-linhas além do Coelho. Então é um pouco complicado você falar do Atlético nessa temporada, porque é uma sucessão de erros impressionantes, que o torcedor tem, né, nós torcedores temos que torcer para que lá na frente o Atlético consiga os seus objetivos da temporada, porque começou bastante errado. E aí vem esses erros aí do departamento médico, do próprio Cuca, voltar com o jogador antes, né, do prazo aí previsto, do prazo estipulado, né, vem questão de dívida, enfim, é uma bola de neve que não tem fim. Vamos esperar que o Atlético consiga, né, sair desse buraco que se enfiou, que o Atlético consiga fazer uma boa janela de meio de ano. Vamos esperar que eles caiam em si e consigam contratar jogadores interessantes para reforçar o nosso elenco para o restante da temporada. Bom, vamos falar agora aqui sobre o Hulk. Estou me alongando demais aqui. Hulk lesionado, que história é essa? Saiu uma notícia aí, realmente, o Hulk estava jogando lesionado, né? Não lesionado, estava com um incômodo, né? Ontem no Clássico. E a informação que eu tive é que, inclusive no jogo contra a equipe do Caracas, já estava sentindo esse desconforto.
Até por isso foi substituído no intervalo, foi preservado. Eu achei muito estranho o Hulk sair no intervalo daquele jogo, mas pensei, pô, tá só preservando ele pro clássico, não deve ser nada demais, não deve ter sentido nada não. É só preservando mesmo para jogar no domingo. Mas não, o Hulk havia sentido, comunicou ao Cuca no intervalo que havia sentido algo ali e o Cuca optou por não voltar com ele para a segunda etapa contra o Caracas na quinta-feira. Então o Hulk jogou quinta-feira lesionado assim, com dores, né? Não jogou 100% na quinta, descansou um pouco, mas ainda assim não estava 100% ontem. Então o que eu faria? O Hulk, espera um pouquinho, jogo quarta-feira contra o Maringá, né, com todo respeito ao Maringá, preservaria o Hulk, preservaria alguns jogadores ali, não colocaria o Alan Franco, preservaria alguns jogadores que estariam mais próximos ali de lesão e colocaria somente os jogadores que estão realmente 100% para que o Atlético consiga recuperar esses atletas para poder jogar o restante da temporada, porque assim tá difícil. A cada jogo perdemos 2 atletas, 3 atletas, não há elenco que aguente. O elenco do Atlético já é curto, o elenco do Atlético já é limitado. Aí eu falo de elenco, tá, gente? Não time titular. O time titular do Atlético, pra mim, é muito bom. Mas o elenco do Atlético já é limitado, já é ruim, já é curto. E ainda temos vários problemas de lesões, então complica um pouco para você estar em três frentes, Brasileiro, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do like maravilhoso. Tamo junto aí, um forte abraço. Lembrando, qualquer momento eu volto com mais informações do Galo. Um abraço!